Lucas 15, os primeiros 7 versos do Evangelho de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Eu quero falar hoje, queridos, sobre um dos grandes perigos que a igreja corre, que nós corremos como igreja, e não é só perigo, a gente cai nesse perigo, isso acontece de fato no dia a dia, tá? De nos transformarmos numa igreja voltada para nós mesmos, tá? Voltada só para os nossos encontros, para os nossos interesses, para a nossa vida no dia a dia. E muitas vezes perdemos de vista as pessoas que estão próximas a nós, mas que ainda não conhecem a Cristo. E essa tarefa é uma tarefa que Deus nos delegou. É uma tarefa delegada para a igreja, é uma tarefa delegada para cada um de nós e em busca da ovelha perdida. Nós, geralmente, é muito comum cairmos no erro de vivermos uma vida voltada só para nós mesmos, tá? E nas mensagens anteriores, eu preguei, na primeira mensagem que eu preguei sobre Coríntios, eu falei sobre a importância do amor, né? Sem o amor, nós não somos nada. Sem o amor, os nossos dons espirituais não têm validade. Sem o amor, as nossas obras também não são vãs. Sem o amor, a nossa espiritualidade ela é vã, ela é enganosa. Nesse texto de Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o que é o amor, o que não é o amor, como o amor se comporta de fato no dia a dia. Então a gente deu uma olhada sobre isso. Na segunda mensagem, nós vimos na carta de João que a evidência de que uma pessoa se converteu de verdade, de que ela saiu das trevas para a luz, é o fato de que ela ama os irmãos. Isso é uma grande evidência. E o João vai dizer que se eu digo que amo a Deus que eu não vejo, mas eu não amo as pessoas que eu estou vendo, eu estou enganado, eu estou em trevas ainda. Então o amor, ele é a grande evidência do novo nascimento, não são os dons espirituais, não são as habilidades que uma pessoa tem, é o amor que ela tem pelo próximo. E é isso que evidencia de que de fato ela saiu das trevas e está vivendo na luz. Semana passada a Érica falou sobre Filemon, né? E falou sobre a importância também do discipulado, do sacrifício, do doar-se também, nesse sentido como resultado do amor. E hoje, o amor que olha para fora. Geralmente, essa parábola é aplicada para falar de pastores de igreja. Tá? A ovelha ficou doente, o pastor não foi visitar, o pastor não deixou as 99 para buscar aquela ovelha que estava se desviando. Quando Jesus fala, quando Jesus ensina essa parábola, não existia igreja, não existia a figura do pastor como existe hoje, né? Aqui na frente e tal. Jesus está falando sobre outra coisa. Essa parábola não é para crente que se desvia, que deixa de ir na igreja, tá? Não é, embora não seja errado fazer uma aplicação nesse sentido. Essa parábola não é parábola para crente que se desvia da fé e o pastor tem que ir lá buscar. Gente, a gente precisa aprender uma coisa, tá? Que
que ovelha perdida não é a mesma coisa que ovelha rebelde, tá? Tem ovelha que se desvia porque é rebelde, porque se desviou muitas vezes, é rebelde, não quer voltar, tá bom? Então, ovelha perdida não é a mesma coisa que ovelha rebelde, são duas coisas diferentes. O que Jesus está falando aqui é de ovelhas que são do seu aprisco, tá? Que são de Cristo, perdão, são dele, mas que ainda não estão no aprisco. É disso que Jesus está falando. São de ovelhas que lhe pertencem, mas que ainda não vieram para o aprisco, ainda não fazem parte da comunidade de fé. Em João 10,16, Jesus diz o quê? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Essa parábola, ela nos ensina, queridos, sobre o amor de Deus pelas pessoas que estão à margem do Evangelho. Essa parábola nos fala sobre o amor de Deus pelas pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Não foram alcançadas pelo Evangelho. Aqui em Lucas 15, nós encontramos 3 parábolas sobre os perdidos. A parábola da ovelha perdida, a parábola da... Alguém lembra da dracma perdida? E a parábola do filho perdido. 3 perdidos aqui. A ovelha que se perdeu, a dracma que se perde e o filho que se perde. 3 parábolas de Jesus para falar sobre os perdidos. E essas parábolas, elas surgem como resposta de Jesus às críticas que ele vinha recebendo. Jesus estava sendo criticado pelo quê? Por comer e beber com quem? Com publicanos e pecadores, aqueles que estavam à margem da religião. Os publicanos, Mateus, por exemplo, o discípulo de Jesus, era um publicano. Ele era um judeu, mas que trabalhava para os romanos, cobrando impostos para os romanos. E eles geralmente roubavam uma graninha para eles cobravam a mais. Os publicanos eram ricos. E então eles eram vistos como pessoas impuras e traidoras da nação. E os pecadores eram aquelas pessoas doentes, as mulheres. Por incrível que pareça, até os pastores de ovelhas eram considerados pessoas impuras. Os judeus daquele momento enxergam até pastores de ovelhas como pessoas impuras e afastadas de Deus. Porque o pastor, por exemplo, o judeu não podia mexer com animal machucado, tocar em sangue. E os pastores muitas vezes pegavam suas ovelhas no colo, machucadas, e tinham que trazer de volta. Isso os tornava impuros. E Jesus ele vai ensinar essa parábola como uma resposta às críticas que ele está recebendo, porque ele se misturava com essa gente. Ele andava com essas pessoas, ele comia com elas, ele demonstrava afeto por essas pessoas, ele tinha aceitação por essas pessoas que eram impuras cerimonialmente, estavam afastadas da religião judaica. É interessante, né, que Jesus diz assim, eu prefiro buscar a ovelha que está perdida no deserto do que pregar para 99 justos que não precisam de arrependimento. Gente, não existe 99 justos que não precisam de arrependimento. Isso são os judeus líderes religiosos que já se achavam puros, que não precisavam de se arrepender nem de se converter. Jesus está dizendo assim, eu prefiro ir para uma ovelha perdida do que ir para os outros 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Não existe isso. Não existe 99 justos. Isaías diz que não há um justo sequer diante de Deus. E Paulo vai repetir isso em Romanos. É uma ironia. Jesus está dizendo, eu prefiro ir para buscar uma ovelha perdida do que pregar para esse grupo de pessoas que acham que são justos e que não precisam de arrependimento. Então é dessa forma que Jesus responde. Jesus fala, em Lucas diz em capítulo 5, versos 31 e 32,
que Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele vai dizer que quem precisa de médico não são os sãos, mas os doentes. Outra ironia, não existe sãos. Diante de Deus e diante do pecado, todos nós estamos doentes, carecendo da graça de Deus, carecendo da cura e do perdão de Deus. Então Jesus falava isso como uma resposta, então, para esses judeus. Não são os sãos que precisam de médico, né? Mas os doentes. Agora, é interessante que nessa parábola, Jesus faz uma pergunta assim, ó: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca da que se perdeu? Eu fiquei imaginando aqui Jesus olhando para as pessoas que ele estava falando. Qual de vocês? Eu fiquei imaginando essa cena de Jesus falando: qual de vocês? Alguém que perde uma ovelha e não faz um esforço tremendo para trazer de volta. Talvez Jesus dissesse hoje: quem de vocês hoje não perde um celular e fica incomodado o dia inteiro buscando esse celular? Porque ali muitas vezes estão os nossos compromissos, os nossos segredos. Quem de vós é o homem que não perde um celular e não fica o dia inteiro buscando celular? Quem de vocês é a pessoa que não perde a carteira, o cartão de crédito e fica incomodado com isso, os documentos, até achar, vai dar um jeito de procurar, ligar? Quem de vocês não teria o carro roubado e faz todo o maior esforço para buscar e alcançar esse carro? Qual de vós? Eu fico vendo Jesus perguntar isso às pessoas. Qual de vocês, né? E aí Jesus diz que o coração de Deus se inquieta muito mais por causa de uma ovelha que se perdeu, de uma vida que está perdida e precisa ser trazida de volta para o aprisco, para o rebanho. E isso justificava Jesus andar no meio de tanta gente cerimonialmente impura, pecadores, gente doente, leprosos, endemoniados, atravessando o mar para buscar uma pessoa lá no meio do cemitério, o esforço tremendo que Jesus fazia para trazer essas pessoas para o seu aprisco, né? Pessoas que a religião descartava, pessoas que os religiosos descartavam e até amaldiçoavam. Então, quem de vocês não perde um bem, né? Alguma mãe já perdeu um filho alguma vez no mercado, no shopping, não fica apavorada? Meu Deus, levaram, né? Qual de vocês? E Jesus está ensinando que o coração de Deus, ele se inquieta também. O coração de Deus se inquieta por conta de pessoas que não estão com Cristo. E isso é uma coisa, gente, que se nós estamos de fato com o nosso coração conectado ao coração de Deus, a gente não perde essa sensibilidade. Quem de nós que tem um irmão que está em trevas? Quem de nós que tem um pai, uma mãe? Quem de nós que não tem alguém da família, um vizinho, uma pessoa que a gente ama muito, que ainda está em trevas e não se inquieta por isso? Quem de nós que está vivendo nessa situação, por que é que nós nos dessensibilizamos tanto diante da oportunidade de um pai, de uma mãe, de um irmão ir para o inferno? Porque a Bíblia diz: quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser, já está condenado. Eu peço muito a Deus, às vezes: Senhor, não me deixa insensível a essa verdade, que é a palavra de Deus que está dizendo. Muitas vezes o que eu posso fazer é orar, é liberar uma palavra, é dar um bom testemunho, é ser sal e luz diante dessas pessoas. Mas Jesus está dizendo, e ele fala isso, e ele fala a mesma coisa na outra parábola da mulher que perdeu a dracma. A mulher que perdeu a dracma, ela varre toda a casa, ela chama todo mundo para ajudar ela a achar essa dracma. Porque é uma pessoa que se perdeu. É uma alma que se perdeu. É uma pessoa que não está andando com Cristo. Não está no rebanho, não está no aprisco de Jesus. E aí cabe a nós pedir: Senhor, e o amor, gente, não é aquele... O amor muitas vezes ele não vai vir em forma de sentimento, mas o amor é quando nós temos a consciência da nossa responsabilidade, do que é que nós podemos fazer, e a gente faz. O coração de Deus, gente, se inquieta por causa disso.
É o que Jesus ensina nessas 3 parábolas. É o pai que fica inquieto, esperando o filho voltar. E aí ele fala que esse pastor ele fica inquieto e ele sai em busca dessas 99, dessa ovelha que se perdeu. E o texto diz que ele as busca insistentemente. Procura insistentemente. Os pastores faziam isso, gente. Em muitos casos, os pastores eram contratados. As ovelhas não eram deles, mas eles eram contratados. E o pastor tinha que buscar a ovelha e trazer ela de volta, nem que fosse os restos mortais. Ela poderia ter sido atacada por um animal, a ovelha poderia ter sido devorada por um animal, mas eles tinham que procurar e trazer de volta, nem que fossem os restos mortais. Um judeu entendeu o que Jesus estava falando. E aí o que ele fala? Quando ele encontra a ovelha, que alegria, ele encontrou viva. Ele perdeu uma ovelha, ela não foi roubada, ela não foi atacada, ela não, enfim, não caiu num buraco, ela foi encontrada. Alegria para um pastor isso. Mas o que o texto fala? Que ele faz o quê? Ele coloca ela onde? Nos ombros. Ele coloca essa ovelha nos ombros. Ou seja, gente, carregar alguém às vezes exige carregar um certo peso. Trazer de volta uma ovelha para o aprisco muitas vezes significa esforço. Andar alguns quilômetros com aquela ovelha nos ombros significa fazer um esforço para trazer essas ovelhas de volta para o aprisco. E o texto diz que ele faz isso com o quê? Com peso no coração? Com alegria. Ele faz isso e faz com alegria. Não é um fardo, não é um peso, não é uma obrigação, não é uma tarefa difícil, mas ele faz isso com alegria. O bom pastor, eu e você, a igreja de Jesus, coloca o perdido nos seus ombros e carrega com alegria. Porque sabe que isso traz alegria para os céus. Porque sabe que isso alegra o coração do verdadeiro e bom pastor. Então, essa ovelha não se tornou um fardo, não se transformou num peso, ele carrega ela com alegria. O texto nos ensina, gente, que há um papel ativo, tá? Há um papel ativo na busca pelas ovelhas. Há um papel ativo. Essa semana na célula, nós fizemos uma célula lá na casa do Tiago e Janaína, né? Estava lá a Carleni, professora de matemática, ela conta tudo, né? Acho que até os degraus, tudo ali, ela deve saber quantos tem. Tudo ela conta, ela te diz ainda, né? Mas quando ela estava no processo de ser alcançada para Cristo, ela disse que parou de contar na 100ª vez que eu fui na casa dela. Ela disse que eu fui mais de 100 vezes na casa dela, porque eu ia orar pelo esposo dela, o esposo dela tinha um problema com alcoolismo, e eu ia orar todos os dias com ele e a Carlene juntos, evangelizando e orando por eles. Mas ela disse assim, eu parei de contar na 100ª vez que você foi na minha casa. Todos os dias, sábado e domingo, saía de casa e ia lá para orar com eles. E o evangelho, muitas vezes, exige da gente um papel ativo na busca pelo perdido. Uma coisa interessante que a gente precisa entender é o seguinte, nós aprendemos muito isso com o material, quando estávamos usando o material do Igreja em Células. Existem 3 tipos de não crentes. E a gente pode identificar isso, né? Existe o incrédulo tipo A, pode ser que a ordem esteja invertida, tá? Mas existe um incrédulo que a gente chama de tipo A, que ele é fechado tanto para a mensagem do Evangelho, quanto para o mensageiro. Ele não quer saber de Evangelho, e ele não quer saber do mensageiro, sabe? Não gosta do Ricardo e muito menos daquele troço que ele fica falando, tá? Então, assim, vejo o Ricardo aqui, atravesso por ali, quero saber. Mas tem um outro tipo de incrédulo, o B, que ele é fechado para o Evangelho, mas ele é aberto para o Ricardo, ele é aberto para o mensageiro. Então, assim, puxa, eu me dou bem com o Ricardo, conversamos um monte, mas só não vamos tocar nesse assunto de religião aí que eu gosto de não dar certo. E tem o outro, tipo C, que ele é aberto ao mensageiro e aberto à mensagem. Ele é aberto à amizade de uma pessoa cristã e ele é aberto para aquela mensagem que a pessoa tem.
E quando a gente identifica isso, a gente pode, por exemplo, o cara pode ser fechado para a mensagem, mas aberto para o mensageiro, com o tempo eu ganho ele. Simpatia, com o meu bom testemunho. E se a pessoa está aberta à mensagem e ao mensageiro, nós precisamos investir. Precisamos trazer essa ovelha de volta para o aprisco. Pode demorar, mas exige um papel ativo, exige ação da nossa parte, exige intencionalidade, fazer isso com alegria, porque isso alegra o coração de Deus. O coração de Deus, ele é um coração missionário. E olha só, quando esse pastor traz a sua ovelha, o que ele faz quando chega em casa? Um churrasco com a ovelha? O texto diz que não. O texto diz que ele reúne amigos e vizinhos. É uma alegria que ele não consegue conter quando ele leva alguém para Cristo. Quando a ovelha volta para o aprisco, volta para o rebanho de Cristo, ele diz, reúne amigos e vizinhos, ele dá uma festa. É o que o pai do filho pródigo faz. Ele deu um grande banquete, tem festa. Quando um pecador se arrepende e volta para o rebanho de Cristo. Então esse aqui, ele reúne amigos e vizinhos, ele reúne sua comunidade. E diz, achei uma ovelhinha que estava perdida. Jesus estava obviamente se referindo a uma vida. E ele diz que há festa nos céus. Há festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando alguém se reconcilia com Jesus Cristo. Esse texto é uma coisa interessante, ele fala 3 vezes a palavra alegria, só nesse verso aqui, só nessa parábola aqui. E existem também outras vezes essa palavra nesse capítulo. Então, há alegria nos céus por uma pessoa que se arrepende diante de Deus. E Deus também na Bíblia é apresentado como alguém que se alegra. Deus se alegra com aqueles que se voltam para Ele. O alvo da igreja, gente, tem que ser os publicanos e os pecadores. O alvo da igreja precisa, nós não podemos, todos nós que temos uma oportunidade no dia a dia de orar por alguém, de trazer uma palavra de esperança para alguém, nós precisamos ser intencionais nisso. Nós temos que ser intencionais, nós pregamos com a nossa vida, nós pregamos com o nosso testemunho, pregamos com a nossa integridade, pregamos com o nosso fervor, pregamos com a nossa palavra, pregamos com as nossas orações, nós temos que ser cartas vivas, como o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Coríntios. Então, eu fui um dia uma ovelha perdida, e bem perdida, e muito perdida. E alguém me carregou nos ombros. Alguém teve muita paciência comigo. Eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que alguém investiu na minha vida. Eu fui essa pessoa. E eu acho que muitos de vocês foram essas pessoas que estavam um dia perdidas e que foram alvo do investimento de alguém para que pudesse estar no rebanho do nosso querido Pai. Então, será que eu e você no dia a dia nós temos clareza da nossa missão? De que nós somos cartas vivas, de que nós somos os pés e as mãos de Cristo por onde andamos? Será que a gente ignora isso completamente? Lembra disso quando o pastor prega de vez em quando sobre isso? Será que nós lembramos disso no dia a dia? De falar ousadamente do Evangelho para as pessoas? Eu lembro uma vez, eu já contei essa história muitas vezes, mas é uma história que me marcou muito, quando nós estávamos num prático de equipe em Belo Horizonte, e num domingo, era o dia da minha folga, não era domingo, era uma segunda-feira, eu acho, no dia da minha folga, eu estava caminhando pela rua, resolvendo alguma coisa num bairro lá em Belo Horizonte, e eu senti que Deus falou comigo para ir numa casa falar de Jesus e orar por uma família. Um negócio muito aleatório. Eu estava passando e tipo aquela voz assim, ó, vai ali e fala de Jesus ali. Alguma coisa assim, sabe aquela coisa que vem assim. E eu fui embora, eu falei, não vou não, sabe? Não vou, sabe? Aquela coisa, coisa da minha cabeça, isso é viagem. E aquela voz assim, vai lá. Eu fiquei num incômodo que eu tive que voltar. Eu voltei, bati na porta da casa, era uma casa com um muro pequeno, com uma janelinha daquelas que o pessoal tira o rosto para fora assim.
E eu falei para a mulher, olha, não sei se a senhora vai entender, mas eu bati palma, ela abriu, eu não sei se a senhora vai entender, mas eu queria orar pela sua família e pela sua vida. E ela falou, orar, né? Tipo aquela cara assim, orar aqui? E eu falei, orar aqui mesmo, se ela deixar. Aí eu fiz uma oração por ela, ali do portão, e ela com o rosto assim na janelinha. E eu andei, acho que um meio quarteirão, e foi um menino correndo atrás de mim. E assim, aquela senhora lá está te chamando e tal. E daí eu voltei na casa, portão aberto, porta aberta, uma mesinha pequena com pão de queijo e café em cima, assim. Já tudo pronto. Eu acho que ela ia tomar o café, já devia estar tudo pronto, né? E aí eu entrei na sala dela e comecei a tomar café com ela, e a sala dela era um santuário, mas era um santuário enorme, assim. Muitas prateleiras e todas, com muitos santos de Umbanda, do catolicismo, mas é um santuário, literalmente. E eu lembro que eu tive uma conversa bem longa com ela, assim, e mostrei, ela tinha uma Bíblia na casa dela, eu mostrei alguns textos da palavra para ela, e ela disse assim para mim, você pode vir aqui amanhã à noite e falar a mesma coisa que tu me disse para minha família? Eu falei, posso. E eu fui no outro dia na casa dela, devia ter pelo menos umas 20 pessoas, numa área bem grande, era uma área como se fosse da minha casa lá, uma garagem, perdão. Ela juntou uma galera para ouvir. E depois disso, incrível, ela, a filha e mais algumas pessoas estavam frequentando a igreja que nós estávamos trabalhando em Belo Horizonte. Assim, por conta, eu não quero me colocar aqui no grande exemplo, mas às vezes um ato de obediência podem trazer de volta vidas ao rebanho de Cristo, ovelhas que são dele, que estão fora. Às vezes o Senhor vai te incomodar com alguma coisa, gente. Presta atenção. Tem alguns incômodos que nós temos que não são nossos, que não são normais. Se Deus te incomodar para orar por alguém, para falar com alguém, para dizer algo para alguém, gente, obedeça. Você pode estar sendo... Não, olha, você pode pegar o melhor presente do mundo e dar para alguém. Não tem nada que se compare à salvação. Nada se compara à salvação e você poder ser instrumento de Deus para que uma pessoa chegue à eternidade. Não tem nada maior do que você pode dar para uma pessoa. Você pode ser uma pessoa extremamente generosa com a tua família, com amigos, mas não há nada maior do que a palavra de salvação sendo direcionada a alguém. Não há nada maior. Gente, a Bíblia fala assim, coisas muito sérias a esse respeito. A Bíblia fala sobre um lugar que tem choro e ranger de dentes e que depois não vai dar para atravessar de um lugar para o outro. Então o Senhor nos chamou para sermos esses atalaias e levarmos a palavra de salvação. Amém? Amém. Então, como crentes, a gente também tem que se alegrar quando um pecador é achado, quando um pecador se arrepende, porque essas pessoas pertencem a Deus, Ele quer essas pessoas de volta. E Paulo fala assim em Romanos, né? Como crerão se não há quem pregue? Então é uma responsabilidade que nós temos. Gente, isso não pode ser peso, não pode ser fardo, não pode ser aquela tarefa pesada, mas compartilhar do Evangelho tem que ser uma alegria do nosso coração. Eu lembro de alguns anos atrás no Tanguá, de uma senhora que cometeu suicídio. Ela se enforcou com um fio de luz. E a igreja dela, ali no Tanguá, não permitiu que nenhum obreiro fosse ao velório e não permitiu que ninguém pregasse, levasse uma palavra no velório dela. Porque aqui nessa igreja ninguém comete suicídio. Então, assim, onde está o amor nosso, né? Isso que essa igreja fez, muitas vezes reflete o nosso amor também por essas pessoas. Agora, Cristo quer de volta essas pessoas. No nosso coração precisa haver compaixão, precisa haver misericórdia e precisa olhar para essas pessoas com amor. Nós precisamos olhar. Nós estamos aqui num projeto de plantação de igreja e a nossa tarefa é também conduzir pessoas a Cristo, sermos instrumentos da parte de Deus para conduzir pessoas.
Jesus atravessava grandes regiões, e Jesus andava a pé, gente. Viajava a pé para pregar o evangelho e conduzir pessoas ao rebanho. Deus, nosso Deus, é um Deus missionário. Então eu quero falar sobre isso, sobre a importância de não sermos uma igreja que ficou olhando para o próprio umbigo, mas que tem coragem de lançar uma palavra ousada de salvação, uma palavra que fala de Cristo, uma palavra que você não sabe o efeito que uma palavra, às vezes, que você lança sobre a vida de alguém pode ter. Aquilo ali pode fazer um efeito muito rápido e a pessoa virar uma chave na vida dela, por causa de uma palavra, de uma oração que você fez. Quais são as ovelhas perdidas que estão ao seu redor hoje? Se cada um de nós olhar para o nosso próprio contexto, quais ovelhas perdidas hoje estão ao nosso redor? E o que a gente pode fazer por elas? O que o Espírito Santo nos guia? De que maneira o Espírito Santo pode nos guiar para sermos instrumentos na vida dessa pessoa? O Ricardo outro dia aqui falou sobre o culto do mais um, né? Alguma coisa assim que ele viu numa igreja. Então, tem cadeiras vazias aqui, ó. Além dos irmãos que faltaram, é porque nós também não estamos convidando pessoas para estar aqui. Qual foi a última vez que eu convidei alguém para estar num culto, numa celebração com a gente? Qual foi a última vez? Nós podemos ser intencionais nisso. Nós podemos ser um instrumento de Deus nesse sentido. Então, essa é uma das nossas tarefas como igreja. Carregar pessoas nos ombros. Trazer de volta a ovelha perdida. Essa parábola não é para pastor que não visita a ovelha quando ela está doente. Essa parábola não foi escrita com essa intencionalidade. Sabe por quê? Até porque Tiago diz o seguinte: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros. O pastor não tem bola de cristal. Quebrou faz tempo a bola de cristal, né? Então, tem muita gente que se ofende. Não, eu tive doente e o pastor não me visitou. Isso aqui não é isso que o texto está dizendo. Se você quer uma oração, chame os presbíteros, chame o pastor. Mas a ideia aqui é de pessoas que estão marginalizadas, que estão à margem do evangelho, que não conhecem a Cristo. São pessoas que o Senhor quer salvar, que fazem parte do seu rebanho, mas ainda não vieram. Faça parte desse trabalho, né? Nós temos reunião de oração aqui, gente. Você pode participar das nossas reuniões de oração. Você pode... Enfim, a gente pode correr o risco de ser uma lâmpada apagada, que não ilumina nada em lugar nenhum. Nós podemos ser crentes de lâmpada apagada, sem óleo, que não faz diferença, que não salga nada, entendeu? Nós podemos ser esse tipo de crente, sem sal, sem luz, sem tempero. Apenas mais um crente aí que não faz diferença nenhuma, né? E Deus nos livre disso, gente. Essa palavra aqui não é para condenar ninguém, não é para acusar ninguém, tá? Mas é uma palavra de alerta. Para nós que temos pessoas, que convivemos com pessoas que não conhecem a Cristo, se Deus está inquieto com isso, eu também preciso me inquietar com uma inquietação santa. Amém? Amém. Por hoje é isso, vamos ficar de pé? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos orar e glorificar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu sei que o teu coração se inquieta, Senhor, com os perdidos, com aqueles que não te conhecem. Infelizmente, Pai, nosso coração se inquieta mais com o celular, com o cartão de crédito. O nosso coração, Senhor, se inquieta muitas vezes mais com o carro que estragou, com o carro que foi roubado, com o carro que bateu. Muitas vezes o que traz mais peso ao nosso coração são essas coisas do dia a dia. Mas não é o fato de que temos pessoas próximas que não conhecem a Cristo ainda, Senhor. E eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor pudesse fazer uma inversão no nosso coração. Comece comigo aqui, Senhor. Deus, que haja compaixão, que haja, Senhor, no nosso coração uma santa aflição, uma santa inquietação, Senhor,
Deus, a gente passa pelas ruas e vê tantos moradores, às vezes pelas ruas, gente com uma vida miserável, Senhor. A gente vê tantas pessoas que têm até dinheiro, mas também vivendo uma vida miserável, Senhor. Deus amado, não depende de recursos. Senhor, a nossa vida espiritual pode ser miserável, independente da nossa condição. O fato, Senhor, também eu lembro aqui, é de que não existem 99 justos que não precisam de arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento, Senhor. Todos nós somos doentes que precisamos do médico, Senhor. Pai, que o Senhor visite a IPI Emuná, o Senhor nos inquiete a convidar, a orar por pessoas, a sermos ativos, Senhor, na busca pelos que ainda estão sem Cristo, que estão se perdendo, que estão debaixo de condenação, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa tirar a surdez espiritual em relação àquilo que o Espírito quer falar com cada um de nós, Pai. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja que eu digo, Deus, a igreja de Jesus. Nós estamos entretidos com tantas outras coisas. Deus tem um TDAH espiritual que tomou conta da igreja. Nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco em relação ao Senhor, à missão. Senhor, que Tu venha sobre nós, sobre a igreja. Que Tu possa liberar sobre essa congregação o mover, Senhor, por decisões, por Cristo, por reconciliação. Senhor, sopra sobre este lugar. Sopra sobre o nosso coração frio, gelado, Deus, indiferente, apático. Sopra sobre nós, Senhor. Que temos muitas vezes a família toda, Senhor, perdida. Deus, amigos, parentes. Pai, sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós o Teu sopro e nos dá coragem, Senhor, para abrirmos a boca. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, como foi dito aqui, Senhor, ter amor para com aqueles que estão do lado de fora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe.